Olá, pequenos ponis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho contar algumas histórias de quando eu estagiei na clínica de grande porte, então provavelmente vai ser longo o vídeo, já aviso, como sempre. Provavelmente esse vai ser o último, porque eu já fiz de pequeno porte e exóticos, silvestres e selvagens, e esse é o de grande porte, então a não ser que vocês queiram uma parte 2 de cada um, porque eu tenho muito mais histórias, mas vocês que mandam, eu não sei se eu vou fazer mais, porque se ninguém quiser, eu não vou fazer. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado. Desculpa, minha voz tá uma bosta, porque eu gravei vídeo o dia inteiro hoje. Então, eu estou mais roupa. Eu tô mais rouca que o normal. Como se minha voz já não fosse grossa e feia o suficiente. Essas histórias foram no estágio da faculdade. A minha faculdade tinha clínicas lá dentro, então tinha de selvagens, tinha de pequenos e tinha de grande porte. Eu podia fazer tudo lá dentro, que no caso eu fiz, só faltou de pequenos. Mas era bem legal, porque, como eu falei, era tudo lá dentro, então era bem prático, você não precisava sair correndo pela cidade procurando estágio. Mas eu também eu fiz um estágio que na verdade não era bem um estágio, eu ajudava de vez em quando no lugar que eu montava, no Aras. Então, de vez em quando eu dava uma injeção num cavalo quando precisava, ajudava em alguma coisa. Mas eu não considero um estágio porque, eu aprendi muita coisa assim, era um jeito diferente de aprender porque a professora era minha amiga, então, não era um professor, não era uma coisa muito formal, mas não era uma coisa específica para eu aprender, entendeu? Era tipo uma coisa que eu fazia porque eu gostava. Então, eu não contei as histórias desse lugar, eu contei mais do estágio mesmo de faculdade. Acho que deu para entender, né? Esse estágio na faculdade era relativamente simples porque a gente ficava literalmente responsável pelo cuidado dos animais, então não precisava limpar. Tem lugares que você precisa limpar, além de fazer tudo com os animais, precisa limpar a baia, dar comida, sei lá, limpar o ambiente inteiro. Então, pelo menos a gente não precisava fazer isso. Mas não quer dizer que seja fácil o trabalho, porque era muita coisa para fazer e, claro, trabalhar com animal é muito complicado porque nem sempre o animal quer colaborar, quer cooperar, nem sempre o animal sabe que você está fazendo bem para ele, então é difícil, ainda mais com um cavalo que às vezes pesa 500 quilos, com uma vaca, com cabras, então tem animais que são difíceis. Então a gente todo dia fazia a mesma coisa, tinha que ir pegar um animal, tipo um cavalo, botar no lugarzinho que eu esqueci o nome, que são duas barras de ferro para você entrar com o cavalo e amarrar. E claro, tinha gente que não sabia fazer nó, eu sabia porque, como eu falei, eu fiz hipismo. Eu não sei se eu falei, mas eu tenho vídeo aqui no canal já. Eu fazia hipismo, então eu sei mais dessas coisas de cavalo e tudo mais. E desde pequenininha eu meio que convivo com isso, então eu aprendi muita coisa na marra mesmo, na prática. Eu lembro que tinha uma menina logo no meu primeiro dia que ficou tipo... Eu tô no 9º ano da faculdade. 9º ano? Nossa, 9... Realmente, são 9 anos de faculdade, Júlia, é muito bom. Ela falou que estava no 9º período da faculdade, estava quase se formando e ela não sabia fazer um nó. Porque o nó de cavalo, de animal de grande porte, na verdade, no geral, é diferente porque se ele entrar em pânico, você tem que saber, tem que puxar e soltar direto. Você não pode deixar o animal... Enfim, eu sempre divago do assunto, sempre. Por isso que meus vídeos são longos, depois eu reclamo. Enfim, ela não sabia fazer a porcaria do nó. Então a gente tinha que prender o animal, tinha que aferir a temperatura, sim, tinha que enfiar o termômetro na bunda do cavalo e de vez em quando quando não pegava a temperatura certinha, tinha que mexer um pouco para encostar na parede do reto. Porque eu não vou explicar porque se eu fizer os movimentos aqui com a mão não vai ficar muito legal. Mas às vezes quando você enfia o termômetro, tá ficando muito explícito esse vídeo, desculpa, eu não quero ser desmonetizada. Mas às vezes a temperatura não era ferida certinha, porque quando você enfia é um buraco oco. Então tinha que mexer um pouquinho pra pegar na parede, porque é quentinha, enfim. Tinha que literalmente ver quantas vezes o cavalo respirava por minuto, quantas vezes o coração batia por minuto, então monitorar a frequência cardíaca e respiratória. Tinha também que monitorar a frequência intestinal, então dividia o abdômen em quadrantes e analisava e escrevia tudo direitinho como estava funcionando o intestino dele. E também uma coisa muito legal que era a descarga secocólica, porque herbívoros têm um seco bem desenvolvido, que é uma partezinha do intestino, falando bem legalmente, que digere fibra, muita fibra, que é dos vegetais, legumes, gramíneas, tudo isso, das plantas no geral. Então tem uma coisa muito legal que é essa descarga que o seco dá, que do nada o barulho é igualzinho de descarga e tinha que escutar isso e ver quantas vezes por minuto acontecia. Se eu não me engano, o normal era 1 ou 2 vezes por minuto, mas eu acho que é uma vez só. Então a gente tinha que comparar com os parâmetros normais e ver se estava tudo certo. Além também de trocar curativo, limpar a ferida, tudo isso.
Então, como eu falei, tinha que monitorar esses parâmetros todos ao escutar, usar o estetoscópio bastante. E é um pouco complicado, porque nem todo estetoscópio é bom, né? Porque nem todo estetoscópio é caro, não que qualidade tenha a ver com preço, mas no caso do estetoscópio, sim. Eu queria muito um estetoscópio caro, que é o Leachman, mas né, ele é muito caro, mas ele é muito bom. E eu não tinha o Leachman, então de vez em quando era complicado, não dava pra ouvir direito. Porque com animal de grande porte, como ele é grande, a parede muscular, a parede de pele é muito grossa. Então você precisa de um equipamento mais sensível. No caso do estetoscópio, o melhor é o duplo, que é o pediatra. O som já é abafado naturalmente, porque, né, como eu falei, é tudo muito grosso. Imagina com o estetoscópio que não é tão bom. Teve uma vez que a veterinária responsável pediu pra gente apalpar a traqueia de um cavalo lá, e como eu não sou muito corajosa, tipo, não sou muito extrovertida e não gosto de ser a sabe-tudo, eu deixei pra outra menina ir primeiro, ela também era muito nova, tipo, acho que era o primeiro ou segundo dia dela, não sei, mas eu deixei ela ir primeiro, tipo, depois eu vou. E eu vi que ela tava tendo muita dificuldade, só que eu não queria chegar e falar, oi, você precisa de ajuda, eu sei de tudo, hahaha. Confesso que foi um pouco engraçado, porque ela não sabia muito bem o que estava fazendo. Não sei se ela ficou nervosa, eu acho que ela ficou nervosa porque ela palpou, mas depois veio pra cá e não achou direito. E depois a veterinária veio e falou com a maior calma do mundo, tipo, tá aqui, criatura. Ela não era muito simpática, mas também não era muito antipática, então podia ter sido pior. Por isso que eu não sou a primeira a fazer as coisas. Eu detesto ser a primeira, porque eu também poderia ficar nervosa mesmo sabendo onde era a traqueia, eu poderia ficar nervosa e errar, e aí eu não queria que me achassem burra nem nada. Uma das tarefas também na faculdade era passear com os cavalos, literalmente, dentro da faculdade. Tinha uma rua no meio da faculdade e a gente tinha que tirar o cavalo e andar com ele para fazer exercício. Eu não sei se teve algum acidente, mas isso é muito propício para acidente, porque cavalo é um bicho muito assustado. É um bicho grande, poderoso, forte, muito assustado, e claro que essa combinação toda não podia dar certo se ele se assustasse e entrasse em pânico. Então era complicado quando tinha muita gente, a gente preferia horários mais calmos, mas nem sempre dava porque né, às vezes não coincidia. E para melhorar a situação, a maioria dos alunos não saía da frente, achava que a rua era deles e eles não estavam nem aí. Então a gente que tinha que desviar às vezes e impedir um chute, um coice, mesmo sendo bem dado. E às vezes tinha que controlar o cavalo, porque mesmo ele não sendo assustado, ele queria às vezes trotar e dar a louca. Então, às vezes tinha que dar um chega pra lá nele, tipo, para quieto, se põe no seu lugar, pra não deixar ele correndo por aí, porque se ele quisesse, ele poderia levar a gente facilmente. Outra função de muito prestígio no estágio era ordenhar as cabras. Não era sempre, porque uma cabra teve filhote e ela continuou produzindo leite mesmo depois do filhote ter parado de amamentar não, porque o filhote não amamenta, né? A mãe que amamenta, enfim. Depois que ele parou de mamar, a mãe continuou produzindo leite. Então a gente usava esse leite para dar para os filhotes do CRAS, principalmente, que é os Centros de Reabilitação de Animais Selvagens. Então, principalmente, o filhote de gambá recebia esse leite de cabra. O que é bom, não é bom leite de vaca. E eu vou fazer um vídeo sobre isso também, porque muita gente erra e acaba matando o filhote sem querer. É um assunto importante, leites e seus diferentes tipos. Eu não sei se todo mundo já ordenhou algum bicho na vida, mas é uma experiência completamente diferente ordenhar uma vaca e ordenhar uma cabra. Eu prefiro 1000 vezes ordenhar uma vaca, porque a vaca é um ser de luz. A cabra é um ser também de luz, todo animal é um ser de luz, mas a cabra é um ser especial, porque ela é hiperativa pra cacete e pequena. Eu prefiro sempre animal grande, porque é mais fácil de controlar, querendo ou não. Uma coisa é ordenhar uma vez, que é divertido, uma vez ou duas. Outra coisa é ter que fazer toda semana a mesma coisa e sem muito resultado. Por quê? Além de ser chato, você tem que tirar tudo, que é o certo, né? Eu não tô falando que é errado. Você tem que tirar anel, se tiver unha grande não pode ordenhar tudo isso, porque é o certo, né? Você não pode machucar o bicho. Mas era chato porque de vez em quando eu perdia alguma coisa e tinha que catar no feno, às vezes no meio do cocô. Mas isso não é o pior. O pior é que elas não paravam quietas. Então uma tinha que segurar a cabeça e a outra tinha que ordenhar. Enquanto isso segurando o corpinho da cabra, porque nem assim ela parava quieta. E você imagina fazer isso num animalzinho baixinho. É muito complicado, a gente saía toda dolorida, porque você precisa ordenhar um animal que está dessa altura do chão, a teta. Às vezes menos. Então você tem que agachar, você tem que fazer yoga, você tem que se contorcer. Basicamente um circo de Soleil para poder tirar aquele leite precioso. Tudo isso para a criatura chutar o balde e derrubar tudo.
E tinha vezes também que elas saíam pulando pelas paredes, então era muito divertido, muito engraçado. Claro, na hora sempre dá aquela raivinha de, por favor, me deixa fazer meu trabalho, porque eu não aguento mais. E a gente saía fatigado, a gente saía exausto, quase tipo se arrastando, mas era divertido, pelo menos. E a hora de sair, que tinha que empurrar as cabras às vezes com o pé para sair do portão, porque elas queriam sair juntos. E elas queriam também conversar com as ovelhas que ficavam do lado, então era uma aventura. Essa história não é bem de estágio, como eu falei, eu fazia hipismo, então a maioria dos meus acidentes, eu nunca tive nenhum acidente grave, mas a maioria dos meus problemas foi no hipismo, até porque eu montava muito mais do que eu fiz estágio, mas uma das vezes que acontece também normalmente é que é muito comum de acontecer, porque trabalhar com animais é muito perigoso, querendo ou não, principalmente animal de grande porte, porque um animal, um cavalo, uma vaca, um touro, pode reagir de um jeito espantoso com um movimento muito pequenininho, por menor que seja, pode levar um susto, enfim, pode causar um acidente sério, até fatal. Então você nunca pode estar distraído trabalhando com um animal, você tem que sempre estar atento, ler a linguagem corporal, observar tudo direitinho, acompanhar o movimento do animal, enfim, por exemplo, você não pode abaixar completamente, sentar no chão, você tem que sempre agachar quando for pegar a pata de um cavalo, quando for mexer no cavalo embaixo, porque qualquer coisa você tem que levantar rápido, então você tem que agachar, dobrar os joelhos. Não sei se todo mundo sabe disso, mas é só um adendo aqui no vídeo. Nesse caso, o cavalo era uma égua, eu tinha acabado de terminar a aula, então eu desmontei. Eu não posso falar o nome da égua, mas tá aqui do lado, acho que dá pra entender porque eu não posso falar, não quero ser desmonetizada. Quando eu desmontei, eu não prestei atenção no que eu tava fazendo, eu tava conversando com alguém, não sei, só sei que a égua, quase que eu falei o nome dela, bateu o pé para espantar mosca, o que é muito comum, né? Todo cavalo faz isso, todo bicho faz isso. Mas eu não prestei atenção e ela estava muito perto, porque ela gostava de ficar apoiada. Então, ela bateu o casco no meu pé. Resultado, eu tive a unha do dedão quebrada e doeu muito. E isso porque ela só bateu o pé para espantar a mosca. Imagina se ela realmente quisesse me machucar. Outra história também parecida, que foi uma coisa muito boba também, mas que me machucou muito, mesmo sem querer, foi quando eu tava sentada na grama e eu tava passeando com a Poena, um cavalo que eu montava há muito tempo, tem vídeo aqui no canal com ele, mas ele tava solto e eu tava passeando com ele, eu tava brincando com ele e decidi sentar na grama. Por quê? Ele simplesmente decidiu ficar perto de mim, mas, claro, ele tem noção, todo animal tem noção e não vai querer te machucar de propósito. Pelo menos quando você tem um contato com ele, né? Pode ser que ele queira te machucar mesmo. Mas no caso, o Apoena não queria me machucar, mas ele não me viu direito, não calculou direitinho para pisar e ele pisou na minha coxa. Mas assim que ele pisou na minha coxa, ele só fez assim e percebeu que eu estava embaixo, então ele tirou e botou no outro lugar. Isso foi o suficiente para deixar um azul na minha roxa. Foi o suficiente para deixar um azul enorme na minha coxa. Durante muito tempo, demorou pelo menos uns 3 meses para voltar ao normal. Mas isso porque ele não quis me machucar. Ele literalmente só fez assim, tanto que eu nem senti dor na hora. Ele viu que eu tava embaixo e tirou. Imagina se ele pisasse com força mesmo. Eu ia me machucar muito sério. Então, assim, são coisas bobinhas que podem acontecer com qualquer um, principalmente se você trabalha na área. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, por favor, compartilhem com quem gostaria de ouvir essas histórias, que eu acho que ninguém gostaria, mas enfim. Vocês pediram. Aguentem. Tá aqui o seguidor em destaque da semana. Se você também quiser participar do finalzinho dos meus vídeos, é só comentar e curtir bastante lá no meu Instagram. E é isso, beijos e até a próxima. Nha!